Bem-vindos a mais uma análise da nossa série de farmacologia e toxicologia veterinária. Hoje a gente vai mergulhar fundo no manejo clínico da intoxicação por Audicarb. Adotando aquele modelo bem científico que a gente já conhece, vamos explorar por que é tão crucial ter um domínio absoluto sobre essa emergência médica severa. Afinal, não basta saber o que o veneno causa, a gente precisa entender o mecanismo exato por trás dessa emergência letal. Vamos lá? Para a gente ter noção da gravidade imediata da situação, olha só esse número. 89%. Segundo estudos de necrópsia em casos de intoxicação exógena canina, o Audicarb responde por impressionantes 89% das ocorrências. E nos felinos, esse índice passa dos 94%. É muito alto. Então, dominar o manejo dessa substância não é só uma recomendação acadêmica, é uma exigência absoluta para quem vai atuar na clínica. Entender o tamanho dessa ameaça química é literalmente o nosso primeiro passo. E o nosso roteiro de hoje está bem direto. Passaremos por 5 etapas. Primeiro, a ameaça do Audicarb. Depois, a toxicocinética e toxicodinâmica. Em seguida, a evolução clínica, passamos pelo diagnóstico clínico e laboratorial e, claro, fechamos com o protocolo completo de tratamento de emergência. Começando pela seção 1, a ameaça do Audicarb, com foco na epidemiologia e nas propriedades químicas. Afinal, para sair da teoria para a prática clínica, a gente precisa conhecer intimamente o comportamento e as características desse veneno. Analisando o vilão da vez, o Audicarb, ele é super conhecido na agricultura como Temix 150. Trata-se de um inseticida do grupo dos metilcarbamatos. Visualmente, ele vem na forma daqueles pequenos grânulos pretos ou cinza escuros com 15% de princípio ativo. E olha, a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, classifica o Audicarb na categoria 1, que é simplesmente o grau máximo de toxicidade. O grande drama epidemiológico para nós na veterinária é a venda clandestina dele como raticida, é o famoso chumbinho, que infelizmente é colocado em iscas de forma bem maliciosa. E um detalhe importante, ele tem altíssima toxicidade oral, mas por ser muito lipofílico, a toxicidade dérmica dele também é um perigo enorme. Avançando para a seção 2, toxicocinética e toxicodinâmica, o mecanismo molecular. É aqui que a farmacologia brilha e explica a base de todos aqueles sintomas terríveis. O grande segredo da toxicodinâmica aqui é a carbamilação. Como o Audicarb é absorvido super rápido, ele inibe a enzima acetilcolinesterase de forma reversível. Em uma situação normal, fisiológica, o trabalho dessa enzima é degradar a acetilcolina lá na fenda sináptica. Mas, quando ela está inibida por um carbamato, acontece um acúmulo gigantesco desse neurotransmissor. O resultado? Uma estimulação excessiva e ininterrupta e potencialmente letal dos receptores nicotínicos e muscarínicos espalhados por todo o sistema nervoso. É uma verdadeira pane no sistema. E o que é realmente impressionante e até assustador é que a toxicidade é totalmente dependente da dose, e o limiar é baixíssimo. Em cães, sinais clínicos super severos, muitas vezes seguidos de morte rápida, acontecem com doses maiores que 0,1 mg por quilo. Um detalhe farmacocinético interessante é que a reativação da enzima inibida até acontece de forma espontânea e relativamente rápida nos tecidos dos mamíferos. Só que a letalidade aguda provocada pela dose é tão grande que a gente não tem o luxo de esperar a metabolização natural. A intervenção médica de suporte tem que ser imediata e super incisiva. Indo para a seção 3, evolução clínica, a linha do tempo aguda. Vamos mapear o declínio daquele paciente que acabou de entrar voando pela porta do hospital. Olhando para essa linha do tempo, é assustador ver a rapidez da crise. No minuto 0, o animal ingere a isca. Por conta da solubilidade altíssima no trato gastrointestinal, os primeiros sinais clínicos dão as caras entre 5 a 15 minutos. Isso mesmo, no máximo 15 minutos. Entre 15 e 30 minutos, o quadro já se agrava para uma sintomatologia aguda e severa. E tem um detalhe neurológico importantíssimo que a gente não pode esquecer. Mesmo que a gente reverta a crise colinérgica aguda ali na hora, de 24 a 96 horas depois, o paciente pode desenvolver a síndrome intermediária, que traz uma fraqueza profunda, tremores e até paralisia muscular. Durante aquela janela crítica, de 15 a 30 minutos, o que a gente vê no paciente é uma verdadeira tempestade autonômica. Começa com uma agitação, que pode rapidamente virar uma depressão profunda ou explodir para uma hiperexcitabilidade severa. A cialorreia, aquela salivação constante e excessiva, é um clássico sinal muscarínico, principalmente em gatos. Soma-se a isso tremores musculares por causa da via nicotínica, miose bem acentuada, muitos episódios de êmese, diarreia profusa e dor abdominal evidente. Mas o que fatalmente leva o paciente a óbito é a falência cardiorrespiratória. A gente observa uma broncoconstrição intensa, muito acúmulo de secreção gerando dispneia severa e cianose,
somados a uma bradicardia letal. Chegamos na seção 4, diagnóstico clínico e laboratorial. Como que a gente confirma, sem sombra de dúvidas, que essa toxina está lá no organismo? Para fechar o diagnóstico no laboratório, a gente segue um protocolo analítico bem claro. E o jeito que a amostra é coletada e guardada é tão importante quanto a técnica de bancada. Se o animal está vivo, o padrão é coletar sangue heparinizado e botar direto na geladeira. O que o laboratório vai procurar é uma redução maior que 50% na atividade basal da acetilcolinesterase. Agora, se for achado de necrópsia, coleta-se tecido cerebral congelado exatamente para o mesmo teste enzimático. Além disso, congelar o conteúdo gástrico na hora é fundamental para identificar o princípio ativo ou até achar os grânulos enegrecidos através de técnicas analíticas como a cromatografia em camada delgada ou o HPLC. Agora, prestem muita atenção nessa pérola clínica, especialmente com pacientes felinos. Existe uma limitação diagnóstica gigantesca aqui. Mensurar a acetilcolinesterase sérica em gatos é super impreciso. Por quê? Porque eles têm naturalmente muita pseudocolinesterase dentro dos eritrócitos. Se a gente ignorar essa diferença básica entre as espécies na hora de interpretar o laudo laboratorial, podemos tirar conclusões muito equivocadas, subestimando ou até mascarando o tamanho da inibição enzimática causada pelo envenenamento. Fica a dica de ouro. Finalmente, a seção 5, o protocolo de tratamento de emergência. As intervenções que literalmente salvam vidas. É a hora de pegar todo aquele conhecimento farmacodinâmico e aplicar direto na UTI. Diante dessa emergência específica, o manejo tem 4 pilares terapêuticos que não dá para pular. Passo 1. Descontaminação precoce. Se a ingestão rolou em até 2 horas e o paciente está com um nível de consciência bom para proteger a via aérea, a gente induz a êmese com xarope de peca, por exemplo, ou faz uma lavagem gástrica imediata. Passo 2. Adsorção. Entramos com carvão ativado, de 1 a 2 gramas por quilo, junto com um catártico local tipo sulfato de sódio, para acelerar drasticamente o trânsito intestinal e expulsar a toxina. Passo 3. O antidotismo específico. Aqui entra o sulfato de atropina, bloqueando aquelas vias que geram os temidos sinais muscarínicos. E por último, o passo 4. O suporte sintomático intensivo. Diazepam para cortar as convulsões na hora e oxigenoterapia pesada para minimizar as sequelas da dispneia e da hipóxia tecidual. Aqui tem um detalhe farmacológico que causa muita confusão, mas que não dá para errar. Como a gente já viu, o sulfato de atropina é a estrela, o antídoto de primeira escolha. A regra clínica é: administra 1/4 da dose na veia e o restante via subcutânea ou intramuscular para garantir aquele bloqueio eficiente e prolongado. Agora, do outro lado da moeda, temos as óximas, tipo a pralidoxima. As óximas são fantásticas para intoxicação por organofosforados. Mas para o Aldicarb, que é um carbamato, elas são estritamente contraindicadas. Acreditem ou não, dar óxima num quadro desses aumenta ativamente a toxicidade do inseticida. Isso acontece porque a óxima gruda na enzima inibida e impede que ela se reative sozinha, o que seria o caminho natural dos carbamatos. Então, um erro no diagnóstico prévio de confundir organofosforado com carbamato vira uma falha terapêutica letal para o animal. Não façam isso de jeito nenhum. E para encerrar o nosso estudo de hoje, depois de passarmos por toda essa ciência e conduta terapêutica, fica uma reflexão muito forte sobre o nosso papel como profissionais. A gente sabe que a esmagadora maioria desses casos urbanos de intoxicação vem do uso clandestino e malicioso do chumbinho. Então pergunto para vocês, qual é a nossa responsabilidade ética e legal diante de um diagnóstico de envenenamento intencional? A verdade é que a nossa intervenção não termina quando o coração do paciente estabiliza na mesa de atendimento. A manutenção rigorosa da cadeia de custódia daquelas amostras que coletamos e a notificação obrigatória aos órgãos de segurança pública são partes essenciais da nossa conduta. Assumir essa postura na linha de frente da saúde pública e na busca pelo bem-estar animal é o que realmente separa a prática rotineira da legítima excelência clínica. Fica a provocação. Muito obrigado por acompanharem e até o nosso próximo estudo.